Mais uma vez, bom dia, pessoal. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas relativas a Maquiavel, certo? É um assunto que vocês já estudaram, mas é preciso entender a perspectiva de Maquiavel com relação ao Estado. O que ele fala a respeito do Estado, do príncipe, tá certo? A ideia de que, para Maquiavel, só existem dois tipos de Estado, no caso, Principado e República. E por incrível que pareça, pessoal, apesar das teorias que vocês bem conhecem, né, pelo que vocês bem é, investigaram, estudaram um pouco, né, ele defende a República, tá certo? Ele defende a República. E a gente vai esmiuçar um pouco as contribuições dele a respeito do Estado, porque ele é um autor que, digamos, que iniciou, que introduziu o estudo da política, né? A ciência política começou, digamos assim, no seu sentido empírico de investigação na realidade, né? Entender a política no sentido real, não no sentido ideal, partindo de Maquiavel, tá? E a gente vai, aos poucos, entender o que esse autor colaborou para o Estado, para o entendimento geral sobre política. Primeiramente, no sentido geral, né, o que é Estado? Isso aqui não para Maquiavel, o que é Estado no sentido geral. O que a gente entende por Estado? O que vocês acham que seria o Estado? Né? Liga aí o áudio, que eu não vou dar para ver as mensagens, não. O Estado seria o país em geral, não? Aqueles que estão no poder, que governam, que assumem as responsabilidades de suprir a demanda da sociedade civil? Corretamente. Né? Hoje em dia o Estado tem essa atribuição. Né? O Estado ele é responsável por gerir, por administrar, ele é responsável por atuar junto da sociedade naquilo que ela mais necessita, em todos os aspectos, certo? Eu coloquei aqui um conceito mais geral do que é, né? Não na concepção de outro autor, não teórica, mas que a gente possa mensurar a respeito do Estado. Tem uma estrutura administrativa e burocrática, e coloca burocrática nisso, certo? Ela é várias pessoas, vários técnicos que operam conforme procedimentos pré-estabelecidos e impessoais. Esse impessoal, pessoal, se refere à ideia de que o Estado ele corrobora para a organização da sociedade, né? Corrobora para a política, para a organização política da sociedade, mas não existe, digamos assim, sentido geral, uma filosofia geral do que deve funcionar o Estado, não existe privilégios para alguns, certo? O Estado ele tem que ser imparcial, certo? A ideia, inclusive, de o Estado ser laico começa com Maquiavel, viu? Então, essa ideia de ser impessoal, né, de que o Estado não deve defender um ponto de vista, uma perspectiva religiosa tal, católica, mais do que protestante, enfim, tem que ser impessoal, tem que atuar na vida pública sem fazer favores a pessoas determinadas, certo? Então, é uma estrutura, é um conjunto de instituições, escola, o governo, os hospitais, tá certo? Essas instituições que eu coloco aí como sendo estrutura administrativa, certo? Elas vão compor o Estado, elas vão dar suporte a
a esse macro, né, essa instituição macro que é o Estado. Tá? Para Bobbio, né, que é um outro autor, é um filósofo, tá certo? Italiano, o Estado ele está intimamente ligado com a polis. E a polis seria o quê? Na verdade, política, cidade. Então, o Estado está intimamente ligado com todas aquelas atividades, né, que fazem referência à cidade, à política, certo? Então, está intimamente ligado o Estado com política. Tudo que se refere ao governo, à administração, é o Estado que vai estar atrelado a isso. Ao longo da história, certo? A política e o Estado foi estudado sobre vários ângulos, sobre várias perspectivas, certo? E no que compreende a história clássica, né, no que diz respeito à política, na história clássica, alguns autores pensaram a política no sentido mais idealizado, tá? Sentido mais utópico, de como deveria ser, né, de como deveria ser a política, de como deveria ser os cidadãos, de como deveria ser o Estado. Né? Assim, vários autores colaboraram para o estudo da política desse formato, certo? Na Grécia Antiga, com Platão, Aristóteles, tá certo? Posteriormente, com São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho com sua obra Cidade de Deus. Então, pessoal, voltando aqui, ó, esses autores, né, da história clássica, eles idealizavam como deveria ser a sociedade, como deveria ser a política, certo? Como deveria ser a formação do Estado, no caso com a República, tá certo? No seu livro, quando a gente lê, ele vai dialogar com alguns pensadores e mostrar como deveria ser uma boa república, como deveria ser uma boa cidade. Certo? E Santo Agostinho, ele vai descrever em seu livro Cidade de Deus, né, fazendo um paralelo entre a cidade dos homens e a cidade eterna, cidade de Deus, certo? A cidade divina. Thomas More, em seu livro, ele escreve, na verdade, Utopia, ele vai escrever também como deveria ser uma política, uma cidade ideal. Certo? Então, todos esses pensadores, de início, colaboraram para a ciência política no sentido de que de pensar de como a política deveria ser, como ela deveria atuar, certo? E a gente vai ver que com Maquiavel é diferente. Maquiavel não vai seguir este rumo, esta ideia. Ficou claro até aqui, pessoal? Ligar aí o áudio. Entenderam, né? Sim. Então vamos entrar no Maquiavel. Maquiavel, né, ele é um italiano, nasceu em 1469, né, na cidade de Florença. E o que a gente precisa destacar é o contexto histórico, porque muita gente traz uma ideia muito errada de Maquiavel, refletida nas suas teorias, nas suas ideias sobre política e sobre Estado. Certo? É preciso entender que todos os autores, todos eles, quando desenvolveram suas teorias, quando desenvolveram suas obras, certo? Elas tinham um reflexo do período histórico em que eles viveram. Seja uma necessidade, seja uma amostra, certo? De como a sociedade está vivendo. Então, Maquiavel não foi diferente, certo? Assim como Marx, que desenvolveu uma teoria relacionada à sociedade capitalista e à desigualdade social, no seu período histórico vivido, que era na Alemanha, no século XIX, é lógico que aquelas indústrias começaram a surgir depois da Revolução Industrial, permitiram
um surgimento de uma sociedade muito desigual. Por isso que ele desenvolveu a teoria dele. O Maquiavel não foi diferente. Sua teoria política é fincada na realidade histórica que ele viveu, que ele perpassou. E a Itália, nesse período, certo? Ela era formada, não era muito desenvolvida, era dividida em pequenos estados. Esses pequenos estados, certo? Viviam em constante conflito, em constante processo de invasão, de retomada de poder, de transição de um governo para outro, de um domínio para outro, tá certo? Uma série de pequenas incursões e de invasões de estrangeiros, tá certo? O que foi acalmar somente com Lourenço de Médici, que foi, né, um dos primeiros governantes, né? E até 1494, Florença viveu sobre um regime mais tranquilo, sem nenhum conflito, sem nenhuma invasão. Desse período até 1494, certo? Então, perceba que, de início, a gente já está mergulhando aqui no período histórico em que Maquiavel estuda como a política está sendo vivenciada ali, certo? Nessas incursões, nesses conflitos. Para vocês terem uma ideia, mesmo com Lourenço de Médici trazendo um pouco de paz, né, em Florença, alguns acontecimentos históricos acabaram com essa tranquilidade, inclusive com o domínio, o poder de Lourenço de Médici, que ele perdeu a sua, digamos assim, a sua governança um tempo. Tá? Então, aqui vocês têm aqui um contexto histórico de todos os períodos, assim, digamos assim, de desordem, de instabilidade, tá certo? Invasão da França e da Espanha, né? Os Médici, no caso, o Lourenço, ele vai, digamos assim, ser expulso de Florença, né? Ele vai perder seu poder nesse período, depois de 1494, para depois os Médicis retomarem, certo? Discórdia quanto à igreja, né? Vocês estão vendo aqui que Alexandre VI ele vai se tornar papa, certo? Então, veja só que tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, nesta partezinha aqui, que eu estou colocando, são períodos de desordem, de instabilidade na Itália, em Florença, especificamente, ali próximos. Então, lógico que Maquiavel, né, quando vai desenvolver sua teoria, ele vai sofrer influência dessas desordens, dessas instabilidades que estava acontecendo no período em que ele viveu. Desde a infância até a adolescência, ele percebeu a Itália sofrendo esses tipos de conflito e de, digamos assim, instabilidade política. E aí ele vai desenvolver, lógico, a sua teoria política calcada nisso aí. Tá certo? Ficou claro para vocês aí? Então, pessoal, depois de tudo isso, né, Maquiavel ele vai passar por um processo digamos assim, de desenvolvimento intelectual ao longo da infância até a adolescência, certo? Seu pai, que era advogado, né, era versado em humanidades, vai encaixar seu filho nos estudos dos clássicos, dos filósofos gregos, né, mais antigos. Por isso que ele vai desenvolver sua teoria pautada nesses gregos mais antigos, certo? Não Platão e Aristóteles, mas os mais antigos, Tácito. Né? Então, aos 29 anos, ele vai se tornar chanceler, né, de Florença. Né? E vai ocupar um cargo muito importante na administração do Estado. Lembrando que antes dele, um outro que administrava o Estado, ele foi, digamos assim,
ele foi destituído de sua administração e, em seguida, morto. Certo? Quer dizer, os fatores históricos percorriam a vida de Maquiavel ao ponto de ele perceber todos esses pequenos casos de conflito, de discordância, digamos assim, de desordem, para colaborar com a sua teoria que ele vai desenvolver posteriormente, certo? Então, após longos anos sendo chanceler, né, administrando, viajando para fora de Florença, da Itália, para, digamos assim, administrar, realizar acordos, enfim, ele fez uma brilhante, né, administração do seu Estado. Mas, após isso, ele sofre uma brusca interrupção, os Médicis, né, eles vão retomar o poder. Os Médicis que perderam seu poder lá atrás vão retomar e ele simplesmente vai perder o seu cargo, né, que, posteriormente, com a perda do seu cargo, ele ser acusado de uma possível conspiração contra os Médicis, né? Através de investigações, muitos pensaram que Maquiavel ele tinha promovido um complô, né, de conspiração contra os Médicis e ele vai ser preso e torturado, tá certo? Então, ao longo de boa parte da vida dele, ele ficou preso. E ao longo da prisão dele que ele foi construindo os seus textos, os seus principais livros, tá? Inclusive o livro Príncipe, né, que ele vai dedicar esse livro à família Médici, tá certo? Ao governante que vai retomar o poder, certo? Como uma tentativa de fazer com que ele possa voltar ao seu cargo político, tá certo? Então, ao construir esse livro, que na verdade é uma espécie de manual de um bom governante, de um bom príncipe, certo? Esse presente, ele encara isso como presente, dado aos Médici, era para retomar, né, a sua atividade como administrando o Estado. Então, ele estava querendo ver se ele convencia os Médicis a poder retomar as suas antigas atividades, tá certo? Então, a sua contribuição ele é marcada por esse período histórico que a gente acabou de descrever aqui. Né? Então, ele não é um político diferente de muitos outros. A sua teoria política, embora muito grosseira, ao ponto de entender o Estado de uma forma muito má, digamos assim, na nossa concepção, mas ela é fincada no período histórico que ele viveu. E a partir dele, a partir destas contribuições dele, que o estudo da ciência política ficou mais pautado no estudo empírico, não idealizado, o estudo voltado à realidade. Ok? Então, vamos entrar, né, na teoria de Maquiavel. O que ele discute, né? Todo esse estudo aqui que a gente está fazendo é com base na obra do Príncipe. Então, na obra do Príncipe, ele vai desenvolver como se deve pensar o príncipe ou o Estado, certo? Primeiro, o que ele busca é a verdade efetiva das coisas. Né? Tem que se buscar a verdade como ela é, como ela realmente é. Então, ele rejeita qualquer forma de idealismo, qualquer forma de pensar como deveria ser e atentar para aquilo que realmente é, ou que realmente acontece. Certo? Então, o que realmente a gente percebe, como a política está sendo vivida agora, como ela está sendo administrada no presente momento, certo? Na realidade, não é tanto o sentido de aquele governante ou aquele político que está governando, administrando no presente momento, ele vai
falar ou dispor de uma ciência política pautada nesse político. Não, mas tudo que os políticos, né, em tudo que os governantes, eles contribuíram para a sociedade, contribuíram para o seu Estado, foram brilhantes na sua administração, serve como suporte para a teoria de Maquiavel. Então, o que eles fizeram realmente que deu certo, que permitiu uma boa administração, que não foi idealizado para ser, mas foi vivenciado na realidade, né? Faz parte dessa teoria, dessa ideia de que se precisa buscar a verdade efetiva das coisas. Como o homem realmente age, como o homem faz acontecer, como a política acontece. Tá? Então, diante disso, qual é o problema central para ele? O problema central é resolver o ciclo de constante caos que a humanidade, de vez em quando, proporciona. Como resolver esse caos? Como o político vai lidar com períodos de instabilidade, de desordem, tá certo? É isso que é o problema central que Maquiavel vai propor, tá certo? E para ele, a resolução do problema está na ordem, na imposição da ordem. Detalhe, esta ordem, pessoal, não é uma ordem natural. Ordem trazida por uma divindade. Não é uma ordem na... Paulo Jacques, Oi. tá enganchando muito. Você poderia repetir? Porque enganchou tanto que eu nem entendi nada que você falou agora. Desses dois últimos tópicos que você explicou, é como se eu só Verdade, estivesse achando do nada, aí não deu para entender. que ficou enganchando aí, não deu pra entender direito. Não deu para entender esses dois últimos tópicos. É um pouco ruim mesmo. Só repita, porque o áudio enganchou muito. Eu estou dizendo, pessoal, tá dando agora para ouvir? Tá. Direito. Pronto, eu estou dizendo que essa verdade efetiva das coisas que Maquiavel vai buscar é uma verdade que rejeita qualquer idealismo, qualquer filosofia abstrata que não for calcada na realidade, tá certo? Que não for calcada naquilo que se deve perceber na realidade. Maquiavel busca, né, nas suas teorias, mostrar que, digamos assim, a vida política, o Estado, ele deve ser pensado naquilo que realmente é, naquilo que realmente deve ser, e não em idealismos de como deveria ser. Tá certo? Então, quando os filósofos como Platão, Aristóteles, pensavam, idealizavam de como deveria ser, né, a política não acontecia. Então, é preciso entender aquilo que realmente é, aquilo que acontece. Tá? Então, ele defende essa perspectiva. E aí a problemática central nisso é resolver o ciclo de instabilidade e caos que a humanidade promove de vez em quando. A desordem, né? Digamos assim, o fato de a população não concordar com o governo e gera desacordo, instabilidade, caos, tá certo? Isso tudo é o problema central para Maquiavel. Então, o que ele propõe como resolução é colocar ordem. Colocar ordem. O político, né, o Estado deve imprimir ordem. Mas esta ordem, ela não é uma ordem natural, não é uma ordem pautada numa divindade, trazida por princípios divinos, mas é uma ordem construída por homens para evitar o caos. Tá certo? Ela é trazida pelo homem. O homem é que deve imprimir esta ordem. E ela é diferente de uma ordem natural porque, né, ela não é definitiva. A ordem não é definitiva.
hora ou outra, uma ordem, ela pode ser desfeita. Então, a perspectiva aqui para Maquiavel é que cada governante, quando vai imprimir a ordem no seu estado, a perspectiva de ordem é diferente para cada um. A ordem que foi no período de governo da Itália, um período histórico específico, é diferente de outro há 50 anos depois. Tá certo? Então, a cada período na história, a ordem imprimida pelos homens, né, a ordem social, né, a ordem de convivência, ela é colocada de forma diferente. Certo? E ela pode ser facilmente desfeita. Certo? Quando uma sociedade ela entra em consonância, digamos assim, uma convivência harmônica, certo? Aí nós temos a ordem, mas a qualquer momento ela pode ser desfeita. E aí o que acontece? Pode-se imprimir uma nova ordem, mas uma nova ordem diferente, sabendo que Paulo Jacques, pode ser desfeita. Oi. Paulo Jacques, é tipo o negócio da flexibilização do comércio no Ceará, é que o Camilo Santana primeiro ele disse que ia flexibilizar, só que aí depois ele foi e voltou com a palavra dele atrás. Ele disse que não ia mais flexibilizar para evitar possíveis agravos. É como se fosse isso, né? Como se essa ordem ela pudesse variar. É como se ela mudasse, né? Exatamente. Esta ordem que é proposta pela humanidade, pelos homens, ela vai variar. Ela pode ter um período de instabilidade no Estado, ela pode trazer abundância, ela pode trazer uma convivência boa entre políticos e seus súditos, mas sabendo o político que a qualquer momento esta ordem pode ser desfeita. Ela pode ser ameaçada, e então o político ele tem que ter jogo de cintura para ainda imprimir a ordem de uma forma diferente, voltar atrás, mudar um pouco da ordem, tá certo? Contanto que resolva o caos e a instabilidade. Ficou claro para vocês? Entendeu? Sim. Achando o vídeo? Não, né? E aí? Deu certo, a gente entendeu, pode passar. Ótimo. Outra questão que a gente que foi proposta naquele formulário que eu pedi para vocês responderem, é sobre a natureza humana. E tem a ver com essa instabilidade e caos que eu acabei de explicar, tá certo? O ser humano, segundo Maquiavel, tem essas características. É volúvel, certo? É covarde, é ingrato, certo? E é ávido por lucro. Isso tudo são características humanas, características sociais. Nada de característica natural. É uma característica social do ser humano, tá certo? Então, lógico que os conflitos eles vão acontecer, certo? Um exemplo que eu coloquei aí na imagem, certo? É da Revolução Francesa, de como a revolução, o acontecimento histórico em que a população estava descontente com o governo monárquico, certo? Ela teve de imprimir o caos para mudar o governo, tá certo? Então, a população acabou tendo estas características que Maquiavel imprime aqui da natureza humana. Vocês viram que o que concluiu da Revolução Francesa foi que a burguesia tomou o poder. Então, toda aquela morte promovida dentro da Revolução Francesa fez com que a burguesia entrasse no poder. Então, tudo aquilo foi em busca de lucro, em busca de tomar o poder, certo? Então, a natureza humana, ela tem essas características segundo Maquiavel, certo? Então, e para que serve essas características? Para que serve esses períodos históricos de instabilidade, digamos assim, de subversão da ordem,
né, como foi no caso da Revolução Francesa, de mudança, de impeachment, tá certo? Para que servem essas características que a humanidade promove? Tá? Servem como casos, como fatos que devem ser estudados no sentido de tentar extrair algum meio, alguma razão para enfrentar o caos. Quando instaurada a Revolução Francesa, mudado o poder monárquico para um poder mais republicano, que foi, no caso, na França, certo? A resolução do embate ali foi a instauração de uma república. O descontentamento do povo estava com relação ao antigo governo. O antigo governo não resolvia os problemas, a monarquia continuava explorando o terceiro estado, então teve que ser destituída. O governante ele não foi sábio conforme Maquiavel defendia, tá certo? Então, essas causas, elas servem para justamente para que os políticos possam pensar em formas de enfrentar o caos e promover a ordem, digamos assim. E como promover a ordem, como enfrentar o caos? Poder político. Apesar de que entra naquela mesma questão. O poder político resolve, mas ele pode também ser desfeito. Tá certo? O poder político acalma, aplaca a desordem até um determinado período, quando a natureza humana perceber que uma determinada organização não está sendo correta e vai imprimir novas desordens, novos conflitos. Entenderam? O poder político, ele serve para aplacar aquilo que está acontecendo no momento. O político tem que saber como lidar com isso na hora, certo? Mas, a qualquer momento, esse poder político pode ser subvertido. Aí cabe o príncipe, segundo Maquiavel, né? Cabe o príncipe saber lidar com essas coisas. Ficou claro para vocês? Entenderam aí? Sim. Esse grande aqui, eu não vou ler todo, né? Paulo, já, Precisa ler. Oi? o que você disse ali, que, tipo, os conflitos que eram gerados, né? Eles só poderiam ser resolvidos, só poderiam ser solucionados se fosse com a ação do poder político, é isso, né? Isso. Sabendo que esse poder político a qualquer momento pode cessar. E não houver, por parte do príncipe, um jogo de cintura. Essa parte aqui, pessoal, é para a gente entender o que é fortuna e o que é virtude. Muita gente pensa que virtude seria virtude. Olha lá. Virtude não significa virtude. Tá? Apesar de que algumas características estejam relacionadas à virtude. Tá? Porque quando se refere à virtude, né, pode-se imprimir dentro dessa virtude características religiosas, características divinas, certo? E não é isso que Maquiavel defende. Mas vamos aos poucos. O texto fala aqui, esse texto que eu estou colocando aqui, que a fortuna, ela é encarada como uma deusa que proporciona aos homens honra, riqueza, glória, poder, tá certo? Então, essa deusa, ela precisa ser conquistada. Ela só vai trazer ao homem isso tudo se ela for conquistada. É que nem um Estado, né? Se o Estado ele for bem governado, tudo isso aí virá de bandeja. Da mesma forma, é isso aqui. A fortuna ela pode proporcionar tudo isso ao homem, desde que o homem saiba conquistá-la. Tá certo? E esse homem, para conquistá-la, precisa de virtude. Explico o que são ambos. Fortuna, riqueza dos outros, glória, honra e poder, é tudo o que será proporcionado frente a um Estado bem governado, bem administrado.
o governante, o príncipe, ele encontrando a maneira certa, certo? Ele vai dispor dessa fortuna. Mas para isso, esse cidadão, esse príncipe, ele tem que ter virtude. E o que é virtude? Um homem decidido, um homem viril, um homem sábio, coerente, tá certo? É isso que é virtude. É um homem que tenha, lógico, algumas qualidades, o que a gente pode perceber como sendo virtude, mas não é uma virtude religiosa. São virtudes nas quais esse homem pode utilizar no momento certo. Tá certo? Ele pode utilizar para o alcance de uma necessidade. Então, se o príncipe ele tiver essas características de virtude, ele pode adquirir fortuna. Né? E quando ele adquire a fortuna, ele é beneficiado com os presentes do quê? Da cornucópia. O que é cornucópia? Ele faz referência à cornucópia como sendo um jarro, né? Na mitologia, é um jarro como se parece um chifre, tá certo? E dentro desse jarro tem frutas. Que abundância, tá certo? Que representa abundância, que representa riqueza, prosperidade. Então, ele faz a referência da cornucópia à ideia de virtude e fortuna, se referindo a esse jarro, tá certo? É um jarro que traz abundância, prosperidade. Ficou claro para vocês, pessoal? Então, a virtude é como se fosse todo o processo e a fortuna é como se fosse o resultado final, o objetivo. O virtude é um processo desde que esse príncipe tenha essa virtude, né? Desde que esse indivíduo, esse príncipe, ele tenha características viris, ele seja decidido, ele não seja um político que a qualquer momento muda, certo? Que ele não seja um político menos sábio, certo? Ele sendo sábio, ele sendo coerente, agindo as coisas, ele será virtude. Oi? Paulo Jacques, é porque eu acho que na sua atividade tinha uma pergunta que era tipo perguntando qual era o ponto que o Maquiavel mais defendia. Não era? Não tinha uma questão dessa? Sim. Se eu não me engano, eu respondi que era a virtude. Porque para ele a virtude era o que teria que ser essencial para o homem, né? O homem teria que ter essa virtude para que ele pudesse desenvolver as atividades políticas da maneira mais adequada. Só que aí, aqui, como a Nazinha falou, né? É como se a virtude fosse um caminho para que ele pudesse atingir a fortuna. Então, por que Maquiavel defendia mais a virtude do que mesmo a fortuna? Na realidade, não é um caminho para se chegar à fortuna. A fortuna já vem de bandeja. Entendeu? A fortuna já vem de bandeja. Mas a preferência de um homem, digamos assim, de um príncipe ter virtude do que fortuna, é justamente a perspectiva de que é mais necessário um príncipe viril, decidido, sábio, do que um príncipe que virá somente pelo fato dele ter dinheiro. Tá certo? Pelo simples fato dele ter uma glória dos outros e não a glória dele mesmo. Porque se existe a perspectiva de um príncipe vir, tomar o poder, governar, administrar, só pelo fato dele ter dinheiro, só pelo fato dele ter riqueza, certo? E ele não tem virtude, então ele não vai conseguir administrar bem o Estado. Então é preciso ele, antes de mais nada, o que o príncipe tem que ter, ao invés de virtude ou fortuna? É preciso ele ter virtude. É preciso ele ter essas características, embora que fortuna não chegue tão cedo. Certo? Então, é como se fosse uma pessoa que está procurando um emprego. Para ela atingir aquele emprego, ela tem que ter qualificações profissionais. Aí é como se para atingir a fortuna, o homem tivesse que ter essa virtude. Sim. Ou não, se assim, se a fortuna não chegar tão cedo, também não importa. Tanto que a virtude, ela seja inicialmente a característica do príncipe. Professor, mas não entendi uma coisa.
Na atividade, eu tinha colocado que ele valorizava mais a fortuna. Só que eu interpretei de outro modo, porque naquele vídeo o professor falou que uma frase que não era de Maquiavel, mas se aplicava muito bem aos ideais que ele defendia, era aquela de que os fins justificam os meios, que não importa como você, o que você fizesse para estar ali governando, o importante era que você se mantesse no seu cargo. Então eu entendi como se o objetivo final fosse mais importante do que o que você tem para chegar até ali. Com certeza, essa ideia de que os fins justificam os meios está relacionada à conduta do príncipe, tá certo? Como ele vai conduzir seu governo, tá certo? Agora, se ele adquiriu o poder por fortuna, né? Se ele chegou lá a administrar um Estado, um governo, uma política por fortuna, né? Ele não terá essas características de virtude que são necessárias para uma boa administração, tá certo? O entendimento geral de Maquiavel é de que o príncipe mantenha, ou faça qualquer meio para manter-se no poder. Mas a preferência que ele dá, entendeu? A questão de preferência é virtude ao invés de fortuna, entendeu? Porque, por exemplo, se um príncipe chegar a governar e ele governar por fortuna, certo? Ele não vai governar de forma sábia, coerente, ele não vai identificar aquilo que ele deve fazer na hora certa. Agora, se ele chegar a governar e ele for uma pessoa sábia, coerente, implacável, age conforme a necessidade, se ele tem virtude, ele é melhor do que o que chegar com fortuna. Então, é necessário ambas? Sim. Se o príncipe alcançar ambas, o Estado vai ter prosperidade. Mas, entre uma e outra, o príncipe tem que ter virtude. Oi? Eu vi que essa virtude está muito associada à sorte. A sorte dele estar lá naquele momento. E aí ele tem que aproveitar, porque é como se fosse o ápice dele. Ele tem que ser esperto. A virtude aqui não implica ser uma virtude religiosa. Como eu já expliquei, aqui não tem a ver com a ideia de virtude religiosa, tem a ver com a ideia de ser um homem implacável nas suas ações. Tem que ser no homem que tenha postura, que seja viril, tá certo? Que seja decidido. Então, a ideia de ser sábio, né, de ser coerente, isso tudo faz parte das características de virtude que Maquiavel preza no príncipe. Tá certo? E aí a ideia de cornucópia, da fortuna, ele faz referência a essa mitologia de que se ele conquistar, ele vai ter toda essa abundância, toda essa riqueza que a fortuna oferece. Ficou claro? E aqui, para esclarecer melhor como é que é um homem de virtude, um homem de virtude, ele anseia poder, honra, glória, certo? Tudo isso aí são perseguidas, todas essas características são percebidas pelo homem de virtude, tá certo? E valorizadas. Mas o que ele preza também é que o príncipe ele tem que ter sabedoria no uso da sua força. Não é que o príncipe seja forte. Ele não defende que o príncipe seja de todo muito forte, né, muito violento, mas que ele saiba como usar da sua força. Ele tem a sabedoria para isso. E que o governante ele tem que demonstrar isso, né, tem que demonstrar essa virtude impondo respeito, certo? Aí aquela ideia de que o príncipe ele tem que ser temido do que amado. Mais vale ser temido do que ser amado. Se ele conquistar os dois, se ele conquistar esses dois pela população, se ele for temido e ao mesmo tempo amado,
ótimo, prosperidade para o Estado, para o país. Mas mais vale que ele seja, certo, temido. Tá? Aí eu coloquei a imagem aqui da Angela Merkel, que ela é a chanceler, ela é ministra da Alemanha, que ela tem um pouco dessas características, certo? Ela pouco se apresenta em público, ela pouco fala, ela sempre age no momento necessário, ela tem um pouco dessas características que Maquiavel defende, tá certo? Então, a política, ela não tem que ser esse moralismo piedoso, né? Esse moralismo que a igreja, a religião defende, e que Aristóteles e Platão idealizavam antes, tá certo? A política ela tem que ser vivenciada naquilo que realmente é, tá certo? E é isso que Maquiavel enfatiza muito. Ficou claro para vocês, pessoal? Aqui? Sim. Sim. Ótimo. E aí vem as qualidades do príncipe. Além de ter virtude, né, tem mais algumas características que eu até já destaquei. O que é preciso para ele? Quais são as qualidades desse príncipe? O que é preciso para ele ter para governar bem? Né? Ele tem que fazer conforme os mandamentos da virtude cristã. Ele já é incisivo com relação a isso. Há vícios que são virtudes. Há erros, né? Há corrupções instauradas que podem ser bem usadas, que podem servir de, digamos assim, de virtude na hora, certo? Então, a moralidade defendida pela igreja, pela religião, ela pode significar ruína. Porque, pensa bem, se você for um político que defende a moralidade cristã, e de repente aconteceu algo de errado no seu governo, você de imediato deseja sair do governo, não quer ter a figura de corrupto no governo. Então, ele vai destituir o seu cargo, sendo ele um bom cristão. Porque os seus princípios prezam mais do que ao fato de estar no poder e ser acusado de corrupto. Mas justamente a esperteza de estar no poder, embora fazendo a corrupção, é isso que Maquiavel preza. Porque para ele não importa, né, a qualidade, as características, desde que ele mantenha-se no poder. Tá certo? Então, ele pode fazer o bem, assim como pode fazer o mal, conforme as necessidades. É igual uma frase que ele também dita aí, que o bem, aliás, o mal, deve ser feito de forma rápida, e o bem aos poucos. O mal deve ser feito de forma rápida e o bem aos poucos. Por que isso? Porque ele está agindo conforme as necessidades. Entendeu? Professor, Oi. isso volta ao conteúdo anterior, porque ele usa a virtude como dominação carismática e como só uma lógica estratégica para ganhar a massa, enquanto na verdade ele faz tudo que é necessário por baixo dos panos. Ele faz o que for necessário, desde que ele se mantenha no poder, né? E se ele, sendo sábio, governa bem e administra bem, certo? Ele pode tanto fazer o bem como pode fazer o mal, certo? Muitas vezes as pessoas encaram o mal como sendo algo que não deve ser conduzido em um governo. Espera lá, né? Tem coisas nas quais o político tem que tomar decisão que imprimem certa discordância, né? Nem todo mundo vai gostar, mas esse mal tem que ser feito, conforme a necessidade. E aí o político versado nisso, ele pode utilizar tanto do mal como do bem, certo? Na realidade, o que a virtude cristã prega é que o político tem que ser um santo ao administrar. E para Maquiavel, isso não tem como, porque a própria natureza humana é uma,
e ele tem que agir conforme essa própria natureza, o que é preciso para governar. E também porque tira a versatilidade dele, né? Se ele for seguir totalmente a moral e a ética, ele não pode fazer praticamente nada. Ele não pode manter-se no poder, como eu disse, sendo uma pessoa honrosa, boa demais, que vale-se dos seus princípios, né, ele não vai manter-se por muito tempo no poder. Porque uma hora ou outra o governo vai se estabilizar, a desordem vai vir, as discordâncias também, nós somos diferentes, certo? Então, discordâncias vão acontecer e ele vai, se ele sendo uma pessoa honrosa, ele não quer que essa honra seja, digamos assim, abalada. Então, mas se ele for um príncipe conforme Maquiavel, ele não se importará com isso, tanto que ele conserve o seu poder. Então, ele tem que agir conforme as circunstâncias, certo? Por isso, a acepção que ele traz, que vocês até pesquisaram, da ideia do leão e da raposa. Ele tem que ter essas características. Ele tem que ser forte quando preciso, mas tem que ser astucioso. Tem que agir sabendo aonde ele está. Tá certo? E com a força na medida correta, no tempo certo e com astúcia. Certo? Então, o que vale, resumindo, o que ele quer realmente é que ele triunfe as dificuldades. O Estado ele tem que triunfar as dificuldades e se manter, por isso, manutenção do Estado. Os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos, certo? E vocês serão aplaudidos, vocês os príncipes, quando o fizerem. Ficou claro, pessoal? Contanto que o triunfo sobre a dificuldade seja realizado e o Estado mantido, né? Honra, bondade, isso tudo, ora vem, ora não. E aí, ficou claro para vocês? Alguma pergunta? Pode fazer. Nada? Pois é só isso mesmo, tá? É só isso. Quem tiver alguma pergunta, a frase aí, pode colocar escrito mesmo, tá? Se não tiver, é só isso mesmo que eu queria passar, tá bom? O Guilherme tem uma pergunta? Passa aí, Guilherme. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô achando a tua pergunta não, tá aqui. É como se quem chega na fortuna precisou de virtude, mas nem todo mundo que alcança a virtude tem fortuna. Exatamente, pessoal. O fato de você ter virtude, né, você vai administrar bem o Estado, você vai se virar bem. Mas não quer dizer que a fortuna chegue. Não quer dizer que o seu Estado seja rico, não quer dizer que a honra, a prosperidade vá chegar de imediato. Não é 100% certeza que isso venha a acontecer. Mas, como o Maquiavel preza mais a virtude, certo? Então, lógico, pode vir fortuna, pode não vir, mas o Estado vai prosperar. Entenderam? Ok, pessoal? É só isso o que eu tinha a repassar. Se não tiverem nenhuma pergunta, até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês aí. Certo? Até a próxima, Paulo Jacques. Até a próxima. Tchau.